Enquanto o doutor Vicente vem ao púlpito, eu queria só fazer um lembrete. Todo mundo está com esse cartãozinho aqui. A gente preparou alguns cartõezinhos onde vocês podem escrever perguntas durante a palestra, e aí durante a mesa redonda a gente vai estar recolhendo para que essas perguntas também possam ser sanadas, ok? Se você não tem esse papelzinho, levanta a mão, pede que o pessoal passe para entregar aí. E quando você também tiver com ele preenchido, basta você levantar que alguém vai recolher, tá bom? Obrigado. Bom, boa noite a todos, é muito bom estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo pastor Davi, pelo pastor Marcos. Eu fico muito feliz toda vez que eu venho à minha igreja, a igreja que eu frequento. Quero agradecer a Dom Ximenes também pelo que ele disse de mim, mas nada eu faço se não for pela orientação de Deus. Meu nome é Vicente Filizola, eu sou psiquiatra, já exerço minha profissão há 40 anos. 40 anos que eu atendo em consultório e em vários hospitais. Como o Dom Ximenes falou, me impressiona hoje a quantidade de jovens, quantidade de crianças que eu atendo com processos de depressão, de ansiedade, de transtorno borderline. A gente vai tentar explanar alguma coisa sobre isso rápido para que vocês fiquem com tempo depois para fazerem perguntas. Mas me impressiona. Quando eu me formei, eu atendia pessoas com depressão, com esses quadros, pessoas com na faixa etária de 30, 40, 50 anos. Hoje, toda semana, eu sou chamado nos hospitais. Eu dou assistência no Hospital Português, Memorial, Santa Joana, Esperança. Eu sou chamado algumas vezes para ver pacientes que tentam suicídio, pacientes que tomam remédio excessivamente e que têm que ser internados para fazerem lavagem gástrica por conta dessas tentativas. E eu fico impressionado quando eu chego a esses hospitais, a idade dessas pessoas. Quando eu me formei cedo, eu achei que eu sabia psiquiatria. Eu me formei com 22 anos e logo em seguida eu percebi que eu não sabia nada. Deus me mostrou que a minha capacidade, o que eu sabia, o que Ele ia colocar na minha mente, tudo dependia dEle. Eu achava que eu podia fazer as coisas. E eu gosto sempre de começar falando sobre depressão, ansiedade, medo, quase todas as patologias psiquiátricas, por um versículo bíblico que me tocou muito. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados plenamente íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu ficava pensando em espírito, alma e corpo. É aí que está todo o segredo de todas as patologias. Como é que eu adoeço? Através do meu corpo, por vírus, bactérias, quando eu não durmo bem, quando eu não me alimento bem, quando eu não tenho descanso, quando eu vivo no estresse. Se vocês soubessem como o sono é fundamental na vida do indivíduo, vocês dormiriam todo dia cedo. A maioria das jovens que não dormem bem, quando a gente solicita os exames hormonais, a prolactina está lá em cima, as alterações hormonais estão gravíssimas por conta do sono. As defesas lá embaixo. Então, o sono é fundamental. Eu tenho que tratar o meu corpo, eu tenho que dar um repouso, eu tenho que dar um repouso à minha mente. Através do corpo eu adoeço assim, através da minha mente e da minha alma, quando eu permito que fatores traumatizantes, que traumas externos, me incomodem. Alguém só pode ser traumatizado se permitir.
Eu só posso ser traumatizado se eu permitir. Alguém só me traumatiza se eu permitir. Os traumas são memórias desviantes que ficam me incomodando o tempo todo. Memórias desviantes. E através do meu espírito, quando eu tenho uma alienação com Deus, quando eu me afasto de Deus, nós adoecemos assim. Eu vou tentar falar rápido sobre depressão, ansiedade, medo, suicídio e automutilação. É muita coisa para se falar, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que vocês têm mais perguntas do que talvez queiram ouvir a gente falar. A gente vê os índices alarmantes de suicídio hoje, suicídio em crianças, tudo. O meu cérebro, ele funciona através de transmissores. Os transmissores fazem com que meu cérebro que eu possa executar minhas funções. Nós temos os principais transmissores, que são serotonina, noradrenalina, são substâncias que fazem com que meus neurônios se comuniquem um com o outro. A serotonina, quando ela está em falta, ela gera depressão. Não é? Essa falta da serotonina, ela pode ocorrer porque o meu neurônio libera, e antes dela se comunicar com outro neurônio, antes dela se ligar com outro neurônio para que seja executadas as funções, o meu neurônio recapta, coloca para dentro de novo, volta para o neurônio inicial. Da mesma maneira, a noradrenalina, que gera ansiedade, quando está em falta, a dopamina, que dá o prazer, e outras substâncias. Na depressão ocorre a falta da serotonina. As depressões, geralmente, elas vêm acompanhadas de ansiedade. O trajeto cerebral para que depressão, ansiedade, medo ocorra, ele funciona mais ou menos como se a pessoa recebesse o impacto de um fator estressor. Tudo, na minha opinião, começa com o estresse. O estresse é uma preparação para ataque, defesa ou fuga. Estresse não é doença inicialmente. Estresse é preparação para ataque, defesa ou fuga. O meu organismo se prepara. Nessa preparação, as substâncias são liberadas para que eu fique em alerta. O que é que ocorre quando um trauma me afeta? Eu me preparo para uma reação ao estresse e eu não reajo. Eu começo a ficar imobilizado, eu começo a não ter reação, eu começo a ter um pensamento, que aí começa a ansiedade, que é um pensamento excessivo sobre um determinado ponto de vista, sobre um determinado fato, sem motivação, e eu vejo aquela condição ser proliferada, ser aumentada, ficar grandiosa, e aquilo vai me mobilizando, eu vou me excluindo, eu perco o apetite, eu não tenho vontade de sair, eu começo a me isolar, eu começo a ficar com medo, meu apetite para totalmente, e daqui a pouco eu estou isolado em casa, sem querer sair, sem querer falar com ninguém. Esse é mais ou menos o trajeto de uma ansiedade e de uma depressão. O medo se instala, a ansiedade é uma preocupação excessiva com fatos que eu nem sei se vão ocorrer, mas eu vejo eles ocorrendo de uma forma negativa. Por exemplo, eu digo, sábado vai ter um aniversário em Gravatá de um sobrinho meu. Eu fico feliz, fico ansioso que chegue sábado. É uma ansiedade normal. Mas a ansiedade doentia, eu me preocupo que se eu for para Gravatá, meu carro pode quebrar, o pneu vai furar, eu posso ser assaltado, pode acontecer algo terrível e eu não vou conseguir chegar lá. Os principais transtornos de ansiedade são
os transtornos de ansiedade generalizada, que o indivíduo não consegue ter uma vida equilibrada, ele tem uma vida muito preocupante, ele vê na frente tudo com preocupação, generaliza tudo, generaliza. A condição, os pensamentos são excessivos e injustificáveis. O transtorno de ansiedade de separação, que é um transtorno quando o indivíduo se preocupa em um ente querido que vive com ele, um filho apegado à mãe, ou uma mãe apegada ao filho. É muito comum a gente ver, por exemplo, mães que os filhos se casam todos, fica um em casa. Quando esse filho vai casar, gera uma ansiedade terrível. Por quê? Porque ela diz que acha que vai ficar só, que a vida dela terminou ali. Isso complica, às vezes, para o filho que vai casar. A ansiedade da separação. Outro quadro ansioso é o mutismo seletivo. Eu vou falar bem rápido para a gente ficar com tempo para debater depois. O mutismo seletivo, a pessoa chega num púlpito desse e não consegue falar. Fica tremendo, fica suando, não consegue dizer o que quer dizer. E não leva o que ele tem que falar para frente. A fobia específica, que são fobias por insetos, por sangue. Não é muito comum pessoas, quando veem sangue, desmaiam. Não é? Tem o que a gente chama a síndrome vasovagal, quando tem algum fator estressante, e desmaia mesmo. O transtorno de ansiedade social, a pessoa fica mais isolada, não quer permanecer em sociedade, e o ser humano não foi criado por Deus para viver só. A pessoa não consegue ir para locais onde tem muita gente, onde tem reuniões. O transtorno de pânico, que é um transtorno muito comum entre os jovens hoje. O transtorno de pânico, ele afeta pessoas em quase todas as faixas etárias. Quando nós vamos ver na Bíblia, quem teve o primeiro quadro de medo, de pânico, foi Adão. Quando Adão erra, peca, que Deus procura ele e vai ter com ele, diz: Adão, cadê você? Ele disse: eu estou aqui. E eu estou nu e tive medo. Por que você está aí? Porque eu estou nu. Ele reconheceu a nudez e teve medo. Foi o primeiro quadro de medo. O homem não tinha medo. Deus deu tudo para Adão tomar conta. Disse: olha, tome conta de tudo, dê nome aos animais. Adão vivia dominando sobre tudo. E de repente ele erra. E geralmente todos os nossos problemas começam do nosso erro em relação a Deus. O transtorno de pânico, ele gera taquicardia, o coração acelera, bate acelerado demais. Ele gera tremores no corpo, suor excessivo, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, dor torácica, principalmente um desconforto no braço esquerdo, geralmente ocorre na pessoa que está infartando, e a pessoa pensa que está tendo um infarto. Náusea, desconforto abdominal, sensação de tontura. Tudo isso tem um porquê. Por que é que a pessoa com quadro de pânico tem sensação de que não está puxando o ar? Porque o pulmão está dilatado. Os brônquios se dilatam para receber mais ar, para que a pessoa possa correr, atacar ou se defender. A digestão para, boca seca, extremidades frias, porque o sangue vai mais para membros superiores e pernas, para eu correr, atacar ou me defender. E as pessoas não sabem o que é isso e acham que estão morrendo. Tá certo? A pupila dilata para eu ver melhor. Vem tontura, por quê? Porque o coração bate acelerado demais. Bate acelerado demais. E é o que é que acontece? Mais sangue para o cérebro. Se vocês fizerem aí, inspirarem muitas vezes e rapidamente, botar muito ar, vocês vão ficar tontos. Por quê? Porque vocês oxigenaram excessivamente o cérebro. E quando eu oxigeno demais, eu fico tonto. O peixe morre fora d'água por excesso de oxigênio. Eu morro dentro d'água porque eu não consigo tirar o oxigênio da água. Então, o quadro de pânico dá tudo isso. Náusea. Por quê?
o meu organismo quer eliminar o que eu tenho dentro do estômago para que eu possa correr, atacar ou me defender. Uma cobra engole um rato, fica lá fazendo sua digestãozinha, você vai, mexe com ela, ela tenta lhe picar, não consegue, ela vomita o rato e foge. Isso é da natureza. Da mesma maneira, se eu estou passando por um processo de estresse, por um processo de pânico, a minha digestão fica assim. A minha digestão para. Mais sangue para braços e pernas, para correr, atacar ou me defender. Diminui as defesas orgânicas, sensação de que eu estou me distanciando de mim mesmo. E o quadro de pânico deixa um problema terrível. A pessoa, depois que tem, o maior problema para você tratar o quadro de pânico é porque ela fica com medo de ter aquele medo. E aí é que é o problema. Você tem que ir muitas vezes para o confronto, o acompanhamento psicológico, terapia cognitivo-comportamental, EMDR. Tem que se tratar. Depois eu vou falar sobre tratamentos aqui. Agorafobia. Agorafobia é outro quadro. O pânico pode ter agorafobia. O que é agorafobia? Eu venho para cá, fico aqui e eu tive um quadro de pânico aqui dentro. E eu vejo que tem aquela porta de lá e que aquela está fechada. Eu começo a ter medo todas as vezes que eu vier para cá. Por quê? Porque talvez a minha fuga vá ser difícil. A minha fuga para eu ser socorrido, para ir para um hospital, vai ser difícil. Isso é agorafobia. O escape, difícil. Transtorno de ansiedade induzida por substâncias e medicamentos. Álcool, cocaína, maconha, ansiolíticos. Tem pessoas, hoje as pessoas tomam muitos ansiolíticos, Rivotril, Lexotan, Frontal, que é a mesma coisa, é o Alprazolam. E o que é que acontece? Eu tomo numa crise, depois eu não tomo. Tudo que eu fizer para o meu cérebro, que eu der prazer ao meu cérebro, ele vai me pedir depois. Ele vai me pedir. E quando eu começo a tomar esses ansiolíticos, eu começo a ficar dependente. Depois para retirar esses ansiolíticos é difícil. Tem pessoas que ficam tomando durante muito tempo e é difícil para se tirar. Você tem como tirar? Tem. Tem, mas às vezes quando você tira, você vai gerar um sintoma de abstinência. Quando a gente vai para os transtornos depressivos, a gente começa a ver que no Código Internacional de Doenças agora mudou-se. O transtorno de desregulação do humor disruptivo hoje é um transtorno depressivo. É um transtorno em que acontecem explosões de raiva, um descontrole emocional, com processos depressivos seguidos. O transtorno depressivo maior, que é a depressão mais grave, essa depressão é a depressão que isola, é a depressão que afasta o indivíduo do trabalho. Hoje a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho e a psiquiatria, a psicologia acha que até 2020 ela passará a ser primeiro lugar. Primeiro lugar hoje de afastamento do trabalho são as doenças cardiovasculares, as doenças vasculares. O transtorno depressivo persistente, que é a distimia, não é aquela pessoa que está sempre mal-humorada, ela melhora um pouquinho aqui, depois está de novo, fica mal, não consegue melhorar, não consegue ter alegria, não consegue ter prazer. O transtorno disfórico pré-menstrual. A gente tem que ter cuidado, a gente pensa, um transtorno pré-menstrual é besteira. Não. Eu já vi vários casais se separarem por conta de transtorno disfórico pré-menstrual. A mulher começa a mudar o comportamento, geralmente 1 semana ou 10 dias antes da menstruação, começa a ficar muito irritada, começa a ficar nervosa, trata mal o marido e o marido não sabe. E me impressiona, sabe o quê? Que vocês, mulheres, vão para os ginecologistas e muitas vezes vocês não fazem um controle. Quem tem TPM não chega 1 semana antes para o marido e diz, meu amor, eu estou na minha TPM, me ajude.
Não diz isso, é impressionante. Quando a gente vê, está a briga feita. O marido pensa que é personalidade, que é maldade, que é ruindade. É impressionante como a gente vê casais com problemas por conta do transtorno, por conta do transtorno pré-menstrual. São vários casos. E hoje tem medicações que você faz que melhora. Eu sempre que eu me reúno com pessoas do laboratório, eu digo, olha, no dia que o laboratório fizer uma medicação que resolva a TPM, esse laboratório não precisa vender mais nenhuma medicação. Só essa ele vai ficar, o dono vai ficar trilionário, porque incomoda. E a cada dia com esse estresse, as pessoas estão desregulando mais, as mulheres estão desregulando mais seus processos menstruais. Não é? O estresse é um dos fatores na segunda fase que mexe com a ovulação, mexe com a libido, mexe no homem com a produção de espermatozoide, mexe no homem com a produção de testosterona, tira o desejo sexual, tá certo? Na segunda fase, mulheres têm microabortos, tá certo? E pensam que estão menstruando. É comum a gente ver mulheres que têm que vivem no estresse, tentando engravidar, não engravida, não engravida, não engravida, vou adotar um filho. Adota um filho, engravida depois. Eu acho que todos aqui já ouviram algum caso desse tipo. Engravida depois, por quê? Porque parou o estresse. Parou o estresse. Os transtornos depressivos também podem ser induzidos por substâncias e medicamentos. Uma coisa que vocês têm que tomar, antigamente a gente via médicos distribuindo fórmulas para emagrecimento. Isso causou uma série de problemas em várias pessoas. Em várias pessoas. Essas fórmulas, elas continham benzodiazepínicos, continham anfetaminas, continham substâncias antidepressivas, e a pessoa emagrecia, perdia muito peso, só que quando parava, fazia um processo depressivo. Então atendi muita gente, hoje praticamente ainda existe poucos médicos, isso é proibido, aquelas fórmulas são proibidas, fórmulas que se misturam anfetamina, que se mistura benzodiazepínico, tipo Rivotril, Alprazolam, Lexotan, Diazepam, que misturam antidepressivos, benzodiazepínicos e as anfetaminas, são proibidas. Eu vi pessoas morrerem por conta disso, por conta dessas fórmulas. Além do que, quem toma depois engorda 2 vezes mais. Engorda 2 vezes mais. É impressionante. A pessoa começa a engordar e não para não. E depois aí para você emagrecer. Por quê? Porque você mandou uma mensagem errada para o cérebro. Você mandou uma mensagem que está tudo bem e você está passando fome. Você está passando fome. Você está dizendo ao seu cérebro, está tudo bem, não precisa de alimento. E aí o que você come vai ser absorvido e transformado em gordura. Nós temos os tratamentos da depressão, tratamento psicológico, medicamentoso. Nós temos hoje várias medicações modernas, medicações que atuam em 7 transmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, não aumentam de peso, não mexem em libido. A depressão, a ansiedade é como qualquer outro tipo de doença. Você vai para o médico, ele diz, você está diabético. Eu vou passar para você um glifagezinho. Você diz, oh, coisa boa. A diabetes é a falta de insulina no organismo. O pâncreas não libera mais insulina. Tem muita gente também que está engordando, sabe por quê? Porque libera a insulina excessivamente. Você come, você tem intolerância ao doce. Quando você come doce, o que é que acontece? Você libera insulina excessivamente. Então é importante, quem tem essa condição de engordar e emagrecer, fazer uma dosagem de insulina, fazer uma dosagem de glicose, insulina depois de alimentação, para que você veja se você está produzindo muita insulina. Os tratamentos hoje com antidepressivos funcionam da mesma maneira. Você toma um glifage, ele melhora para que a insulina não seja usada
tanto. Você toma um antidepressivo, ele age nos neurônios para que sua serotonina, sua noradrenalina, ela possa ser liberada, possa ser a mensagem executada e você possa ter uma vida equilibrada. A insulina, o glifásio vai fazer com que a insulina seja liberada numa dosagem adequada. Depressão, ansiedade, diabetes, hipertensão, tudo igual. Mas existe um tabu em relação à psiquiatria, em relação à psicologia. Hoje, praticamente todos os meus pacientes que eu atendo, eu gosto de fazer um atendimento com um acompanhamento psicológico. É o ideal. É o ideal. Acompanhamento de terapeuta ocupacional, se tiver, melhor ainda. Nem um acompanhamento psiquiátrico único, nem um acompanhamento psicológico único, muitas vezes não funciona. O psicológico funciona quando o paciente não tem nenhuma indicação para tomar nenhuma medicação. Pode ir só para o psicólogo, sem problema, vai resolver. Quando precisa medicação, vá para o psiquiatra. Não é, eu sou formado de corpo, alma e espírito. Eu tenho que tratar meu corpo, tenho que tratar minha mente. Se tem uma alteração química na minha mente, eu tenho que tomar medicações para que essas alterações possam se equilibrar. Sobre suicídio, depressão, ansiedade e medo, a gente já pincelou assim por cima. Sobre suicídio, quando a gente vai ver, Judas traz Jesus, depois vê o erro que cometeu, o estresse, devolve o dinheiro, joga o dinheiro todo fora e vai se enforcar. Por quê? Um erro cometido. O suicídio é resultante de uma dor psicológica insuportável, interminável, é como se fosse sem fim e sem saída. E o indivíduo toma a iniciativa de parar aquele sofrimento. Ninguém quer morrer. A pessoa que se suicida, geralmente ele está tirando a vida para parar o sofrimento dele. E aquela pessoa está num quadro emocional terrível, insuportável. Insuportável. Só sabe o que é uma depressão, só sabe o que é uma ansiedade grave quem passa. A pessoa fica na ambivalência entre morrer e viver. Não é? A saúde, a lógica para de existir e a pessoa comete tal ato. Em relação às autolesões, os processos psiquiátricos que mais promovem a autolesão do indivíduo, hoje que eu tenho visto e que tem me assustado muito, é o transtorno de personalidade emocionalmente instável, que ele se divide em quadro o impulsivo e o borderline. A pessoa toma atitudes impulsivas, impensadas, sem medir consequência dos seus atos, uma sensação crônica de vazio interior, nada melhora, promove relacionamentos intensos e instáveis. É aquela pessoa que lhe conhece, faz uma festa, você é a melhor pessoa do mundo, daqui a 5 minutos ela está brigada com você. Eu tenho atendido muita gente com transtorno de personalidade borderline. Muita gente. E é difícil, porque os cortes que são feitos geralmente nos braços, são feitos arranhões, eles são feitos para minimizar, como se houvesse uma substituição daquele sofrimento emocional que ele tem. E é difícil você tratar. Você tem que dar muito carinho, amor, como qualquer doença psiquiátrica, fundamental é o amor. É você tratar seu paciente com carinho, com amor, você tratar seu irmão com carinho, com amor. Eu fico muito feliz em ver tantos jovens aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês vão poder ajudar muita gente.
Muita gente que tem esses transtornos, que tem esses problemas. E cada vez isso tem aumentado mais. Eu só tenho, acho que uns 2 minutinhos para a gente parar e começar algum debate, alguma coisa nesse tipo. E eu estou à disposição de vocês para tentar responder, se eu souber. Eu digo sempre que eu respondo toda pergunta que for feita a mim. O máximo que pode acontecer é eu dizer, não sei. Mas eu respondi, não sei. Não é? Então eu espero que a gente aproveite muito agora essa outra parte aqui. Obrigado.